Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 42, dia 1 de setembro de 2023. Jesus ungido por uma mulher pecadora. Lucas capítulo 7, versículo 36 ao versículo 50. E um dos fariseus lhe pediu que comesse com ele. E ele entrou na casa do fariseu e sentou-se para comer. E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que Jesus estava sentado à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento e pôs-se a seus pés atrás dele chorando. E começou a lavar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos da sua cabeça, e beijou-lhe os pés, e os ungiu com unguento. Vendo isso, o fariseu que o havia ordenado falou consigo mesmo, dizendo: este homem, se fosse profeta, saberia quem é, que tipo de mulher é esta que o toca, porque é pecadora. E Jesus respondendo, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa para te dizer. E ele diz: mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. E quando eles não tinham nada para pagar, ele francamente perdoou os 2. Diga-me, portanto, qual deles o amará mais? Simão respondeu e disse: suponho que ele a quem mais perdoou. E disse-lhe: tu julgastes bem. E voltou-se para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas ela lavou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Você não me deu nenhum beijo, mas esta mulher, desde que cheguei, não cessou de beijar meus pés. Não ungistes a minha cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu os meus pés com unguento. Por isso vos digo que os seus muitos pecados estão perdoados, porque muito amou, mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. E ele lhe disse: teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa com ele começaram a dizer consigo mesmo: quem é este que também perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Lucas 7, 36, 50. A narrativa profundamente interessante contida nestes versículos só se encontra no Evangelho de Lucas. Para ver toda a beleza da história, devemos ler em conexão com ela o 11º capítulo de Mateus. Descobriremos então o fato surpreendente de que a mulher cuja conduta é registrada aqui provavelmente deve sua conversão às palavras bem conhecidas: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este convite maravilhoso, com toda a probabilidade humana, foi um meio de salvar sua alma e deu-lhe aquela sensação de paz pela qual havemos tão grata. Uma oferta completa de perdão gratuito geralmente é o instrumento escolhido por Deus para trazer os pecadores ao arrependimento. Vemos nesta passagem que os homens podem mostrar algum respeito exterior a Cristo e ainda permanecer não convertidos. O fariseu diante de nós é um exemplo disso. Ele mostrou ao nosso Senhor Jesus Cristo mais respeito do que muitos fizeram. Ele até convidou Jesus para jantar com ele. No entanto, durante todo esse tempo, ele foi profundamente ignorante da natureza do Evangelho de Cristo. Seu coração orgulhoso secretamente se revoltou ao ver um pobre pecador contrito sendo autorizado a lavar os pés de nosso Senhor. Mesmo a hospitalidade que ele mostrou parece ter sido fria e mesquinha. Nosso próprio Senhor diz: você não me deu água para os meus pés, você não me deu um beijo, você não colocou óleo na minha cabeça. Em suma, tudo o que o fariseu fazia havia um grande defeito. Havia civilidade externa, mas não havia amor no coração. Faremos bem em lembrar o caso deste fariseu. É bem possível ter uma forma decente de religião e ainda não saber nada do Evangelho de Cristo.
É possível tratar o cristianismo com respeito e ainda ser totalmente cego em relação às suas doutrinas cardeais. É bem possível se comportar com grande correção e propriedade na igreja e ainda assim odiar a justificação pela fé e a salvação pela graça com um ódio mortal. Realmente sentimos afeição pelo Senhor Jesus? Podemos dizer: Senhor, você sabe todas as coisas, você sabe que eu te amo. Abraçamos cordialmente todo o seu Evangelho? Estamos dispostos a entrar no céu lado a lado com o principal dos pecadores e devemos todas as nossas esperanças à graça soberana? Essas são questões que devemos considerar. Se não pudermos respondê-las satisfatoriamente, então não somos em nenhum aspecto melhores do que Simão, ou fariseu, e nosso Senhor pode nos dizer: tenho algo para lhe dizer. Vemos em seguida nesta passagem que o amor agradecido é o segredo de fazer muito por Cristo. A mulher penitente, na história diante de nós, mostrou muito mais honra ao nosso Senhor do que o fariseu havia feito. Ela ficou aos seus pés atrás dele e chorando. Ela lavou os seus pés com lágrimas. Ela enxugou-os com os cabelos da cabeça. Ela beijou os pés dele e os ungiu com um guento caro. Nenhuma mais prova mais forte de reverência e respeito ela poderia ter dado. E o segredo para ela dar tais provas era o amor. Ela amava nosso Senhor e não achava nada demais para fazer por ele. Ela se sentia profundamente grata ao nosso Senhor e não achava que nenhum sinal de gratidão fosse caro demais para ser concedido a ele. Mas fazer por Cristo é a exigência universal de todas as igrejas. É o único ponto em que todos estão de acordo. Todos desejam ver entre os cristãos mais boas obras, mais abnegação, mais obediência prática aos mandamentos de Cristo. Mas o que produzirá essas coisas? Nada, nada além de amor. Nunca haverá mais feito por Cristo até que haja mais amor sincero ao próprio Cristo. O medo do castigo, o desejo de recompensa, o senso de dever são todos argumentos úteis, à sua maneira, para persuadir os homens à santidade. Mas eles são todos fracos e impotentes, até que um homem ame a Cristo. Uma vez que esse poderoso princípio se apodere de um homem, e você verá toda a sua vida mudada. Nunca nos esqueçamos disso. Por mais que o mundo possa zombar dos sentimentos na religião, e por mais falsos ou prejudiciais que os sentimentos religiosos possam às vezes ser, a grande verdade ainda permanece que o amor a Jesus é o segredo de fazer por Jesus. O coração deve estar comprometido com Cristo, ou as mãos logo cairão. As afeições devem ser alistadas em seu serviço, ou nossa obediência logo estagnará. Será sempre o trabalhador amoroso quem mais fará na vinha do Senhor. Vemos por fim nesta passagem que a sensação de ter nossos pecados perdoados é a mola mestra e o sangue vital do amor a Cristo. Esta, sem dúvida, foi a lição que nosso Senhor desejava que Simão, o fariseu, aprendesse quando ele lhe contou a história dos dois devedores. Um devia ao seu credor 500 e o outro 50. Ambos não tinham nada a pagar e ambos foram perdoados livremente. Então veio a pergunta perspicaz: qual deles o amara mais? Aqui estava a verdadeira explicação. Nosso Senhor disse a Simão do profundo amor que a mulher penitente diante dele havia demonstrado. Suas muitas lágrimas, sua profunda afeição, sua reverência pública, sua ação em ungir seus pés, tudo isso se deve a uma causa. Ela havia sido muito perdoada e por isso amava muito. Seu amor por Jesus era o efeito de seu perdão, não a causa.
A consequência de seu perdão, não a condição. O resultado de seu perdão, não a razão. O fruto de seu perdão, não a raiz. O fariseu saberia por que essa mulher demonstrava tanto amor? Foi porque ela se sentiu muito perdoada. Será que ele saberia por que ele próprio demonstrara tão pouco amor a seu convidado? Era porque ele não se sentia em obrigação para com Jesus. Ele não tinha consciência de ter obtido o perdão, nem qualquer sentimento de dívida para com Cristo. Deixe para sempre o poderoso princípio estabelecido por nosso Senhor nesta passagem. Permaneça em nossas memórias e mergulhe em nossos corações. É uma das grandes pedras angulares de todo o Evangelho. É uma das chaves mestras para desvendar os segredos do reino de Deus. A única maneira de tornar os homens santos é ensinar e pregar o perdão livre e completo por meio de Jesus Cristo. O segredo de sermos santos é saber se sentir que Cristo perdoou nossos pecados. Saber que estamos justificados e em paz com Deus é a única raiz que dará o fruto da santidade. O perdão deve ir antes da santificação. Não faremos nada a que sejamos reconciliados com Deus. Este é o primeiro passo na religião. Devemos trabalhar a partir da vida e não para a vida. Nossas melhores obras, antes de sermos justificados, são poucos melhores que pecados esplêndidos. Devemos viver pela fé no Filho de Deus, e então, e não até então, andaremos em seus caminhos. O coração que experimentou o amor perdoador de Cristo é o coração que ama Cristo e se esforça para glorificá-lo. Deixemos a passagem com um profundo senso da maravilhosa misericórdia e compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo para com o principal dos pecadores. Vamos ver em sua bondade para com a mulher de quem estamos lendo um encorajamento para qualquer um, por mais perverso que seja, para vir a Ele para perdão e perdão. Essa palavra dele nunca será quebrada. Aquele que vem a mim, eu nunca o lançarei fora. Nunca, nunca precisa de ninguém se desesperar da salvação, se ele apenas vier a Cristo. Para concluir, perguntemo-nos o que estamos fazendo para a glória de Cristo? Que tipo de vida estamos vivendo? Que prova estamos dando de nosso amor àquele que primeiro nos amou e morreu por nossos pecados? Estas são questões sérias. Se não pudermos respondê-las satisfatoriamente, podemos muito bem duvidar se somos perdoados. A esperança do perdão, que não é acompanhada de amor na vida, é a esperança de um hipócrita que só termina em ira. O homem cujos pecados são realmente purificados sempre mostrará por seus caminhos que ele ama o Salvador que os purificou. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, da tua santa e divina palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós através do nosso Salvador Jesus Cristo, que está à tua direita. Louvado seja o teu santo nome, ontem, hoje, sempre e eternamente. Amém.